professor Lobão, ele perguntou o seguinte aqui, ó. Pede para ele explicar quais são as principais falácias lógicas usadas no debate no Brasil. Boa, isso é boa. Uma delas que acho que é de longe, né? Pelo menos os influenciadores é o ad hominem. O ataque ad hominem quer insultar a pessoa. A pessoa e não o argumento dela. Isso é péssimo, né? Você contamina demais o debate, assim, você insultar a pessoa, você, sabe, depreciar a pessoa, você tentar colar rótulos na pessoa, isso é muito ruim. É o que? É você antes de você dar o argumento, você enfraquece. Essa pessoa não podia estar falando isso porque ela é isso. E por isso que ela está falando essas coisas. Ela tem interesses. Inclusive tem um outro subtipo que se chama falácia do envenenando o poço. Que é você, tipo, essa pessoa aqui, ela é um esquerdista. Daí, logo esse rótulo, tudo que ela disser sobre isso já está contaminado. É um comunista. Ela é a favor do aborto, então ela gosta de matar crianças. Não, isso é uma outra falácia. Isso é uma falácia que seria ladeira, que eles chamam de ladeira resbaladiça. Ladeira o quê? Resbaladiça. Nossa, você inventou isso agora, não é possível. Qual que é? Ladeira resbaladiça. Tipo assim... começa Ladeira resbaladiça. Esse nome de banda dos anos 80, né? Vou criar uma banda com esse nome, inclusive. Total, uma banda. Ladeira resbaladiça. E os tomates atômicos. Eu chamo de barranco abaixo. Né? Melhor. Não, barranco abaixo. Fala, Paquito. Não, nome perfeito pra uma banda, cara. Perfeito. Caralho, cara. Chama mais alguém? Ladeira. Então assim, que você começa pequenininho e vai amplificando até um ponto que é absurdo. Assim. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa apoia que a mulher tenha a opção de escolher como lidar com os seus direitos reprodutivos. Certo. Não, ela é assassina de bebês. Então, assim, você vai daqui pra cá. Esse é um tipo de falácia lógica bastante recorrente. Ou de falsa simetria, por exemplo. Né? De você comparar coisas que são bem distintas, por exemplo. Comparar nazismo e comunismo. São coisas bem distintas. Entendi. E você dizer que é a mesma coisa porque teriam elementos comuns ou coisas que se parecem. Ou, por exemplo, falácia do espantalho, né? Que é você pegar o que a pessoa disse e você atacar uma coisa parecida, mas que não é a mesma coisa. Por exemplo? Então, por exemplo, você dizer que... vamos pensar aqui um exemplo. Você diz que você apoia a redução da desigualdade, e daí você quer dizer que você apoia o comunismo? Daí você começa a atacar o argumento comunismo e não... E você sai da questão... E começa a atacar uma outra coisa. E daí você é obrigado a defender algo que você não disse, sabe? Então, você tira a pessoa do argumento que ela estava para ir defender outra coisa. Ou, por exemplo, falácia da composição, que é... Esse cara é machista, esse cara é machista, esse cara é machista, logo todos os homens são machistas. Então você pega as partes e você julga o todo como se todas as partes fossem o todo. Mas isso num debate, por exemplo, a pessoa fala alguma coisa e você não entendi esse Não, por exemplo, você identifica vários homens machistas na sociedade, portanto todos os homens são machistas. Tá. E daí isso é uma falácia lógica, porque há homens que não são machistas. Ou, por exemplo, o contrário, né? De você dizer que... Esquerdista de iPhone, vai. Não é? Esse sim. falácia, se você tem pessoas que... Se você quer igualdade, não sei o quê, por que você tem iPhone? Não seria ou esse é outro tipo de falácia? Teria que pensar qual tipo que é esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver falsa simetria, de memória. Não, isso é... Não, a gente teria que olhar. Porque a lista é interminável. A lista a gente fala de centenas de falácias lógicas. Tipo, a chance de você errar num debate é muito grande. Pô, eu tô vendo isso. Não, a chance é enorme. Porque a gente recorre... Por exemplo, um que se chama tuquoque, que é a falácia da hipocrisia. Você tá inventando essas palavras. Não, tuquoque. Tuquoque é latim, que é tu também. Pensei que era o nome de um carro do Elon Musk, né? Que é tipo... É pela hipocrisia. Por exemplo, se você... Vamos supor... Se você fuma, você não pode defender que tabaco faz mal. Você é um hipócrita. Entendi. Como você defende a liberação a proibição das drogas se você bebe álcool? Coisa assim, que você é um hipócrita. Você não pode falar sobre isso porque você é uma parte que está envolvida com isso. Então, assim, se você, sei lá, dirige carro, você não pode ser contra a emissão de carbono porque, sabe, seria você um hipócrita. Entendi. São inúmeros, na verdade. A gente pode falar aqui de números, pode passar... Mas tudo bem, você está falando dos problemas. E como você desvia deles? Como você evita? Eu entendo que você conhecer essas falácias, porque se trata o livro. Na verdade, o livro tem a ver com isso, né? Você tem metade do livro são as falácias lógicas. Você compreender como operam as falácias lógicas, como elas se dão... É o primeiro passo já. É um passo para você reconhecer no seu próprio argumento, inclusive, né? Como eu evito cometer essas falácias. Ou, no caso de debate, você saber o que o outro está fazendo e, desse modo, você confrontar com o argumento correto. Então, se a pessoa vem no desvio da falácia do espantalho, por exemplo... Não, mas eu não estou falando de comunismo aqui. Estou falando sobre redução da desigualdade. É uma outra questão totalmente diferente. Tá fugindo do assunto, vai rolar isso. Tá fugindo do assunto. Ou por que você tá me insultando, no caso do homem? Por que você tá me insultando? Vamos trabalhar com argumento aqui. Vamos falar do debate, de fato. Vamos falar do tema, não do... Tipo... Mas isso eu vejo, não sei se você concorda com isso eu vejo da direita e da esquerda, esse tipo de coisa, né?
principalmente o ad hominem, você chama a pessoa de fascista ou de comunista já para não ter que discutir. Isso eu acho muito pequeno, né? É complicado porque isso fecha o debate de fato. Fecha muito o debate. Mas por outro lado, há circunstâncias no qual você não tem como debater com a pessoa, né? Tipo assim, vamos supor... Não, mas eu tô falando aqui, por exemplo, se eu chamo você, eu sou comunista. Aham. Se eu chamo, vem o Brasil Paralelo amanhã, eu sou fascista, sabe? Aham. Tipo, a pessoa nem entende que aqui é um lugar que eu converso com todo mundo. Ela já se fecha ao debate por um convidado. Pá, você só chama pessoas da esquerda, sabe esse tipo de coisa? É conveniente, na verdade. Isso simplesmente fecha a pessoa. Exato. E como a gente fala de um momento agora com as redes sociais, no qual tudo é muito em bolha, então assim, você fechar isso é uma maneira muito fácil de você pegar a sua bolha e falar, olha, não olhem para esse lado, não olhem para essas pessoas. O que eu sempre disse no meu canal, e tem a ver com isso, é de você estar aberto ao divergente, de você ler até quem você discorda, inclusive do fascista. Você tem que ler o que ele publica, porque senão você não tem ideia do que o cara fala. Se você não lê um texto de nazista, por exemplo, como eu faço na pesquisa sobre fascismo, eu vou ler lá o texto do Hitler, por exemplo, quando você lê aquilo ali, é de cima do que o cara pensa. E é perigoso por causa disso, porque o cara pensa e o que ele pensa é compartilhado por outras pessoas que pensam parecido. Então, quando você faz esse esforço de compreender o divergente, de se pôr na posição de tentar entender o que ele diz realmente, por mais absurdo que seja, isso te tira um pouco do conforto e te põe também na compreensão de que por que outras pessoas querem partilhar disso. Falta muito isso, cara, porque eu dando espaço para as pessoas aqui, ou deixando elas falarem, as pessoas em casa falam, olha que absurdo que tá... Mas é isso que eu quero. Aí eu já não sei. Não tô falando de terraplanista, eu tô falando de ideias mesmo. Mesmo que a gente não concorde, entendeu? Porque é um espaço, né? Mas é uma linha. Quem traça essa linha? Até onde? Aí é difícil, mas há um espaço saudável do debate. Sim. Há um espaço que foge disso também, né? Então, mas como que a gente traça essa linha? Ou segundo o Watchmen, né? Quem vigia os vigilantes, né? Eu acho que, bem, em parte o que põe em perigo os outros, né? O que põe em risco os outros. Claro. Um antivacina tá pondo pessoas. Ou alguém que propõe, sei lá, racismo, que é alguém que é racista. Sim, concordamos nesse ponto. Então assim, põe vidas em risco, né? Então... Mas aí que tá. Eu vejo que tem gente que acha que não se deve dar palco até às ideias contrárias, porque elas são perigosas. Mas eu acho que as pessoas têm que falar, as ideias têm que ser combatidas ou serem. Cara, porque sabe o que parece? Às vezes que as pessoas têm tanto medo do que ela acredita que elas não querem deixar outra pessoa falar. Porque ela não tem tanta certeza. É a mesma coisa da fé. Por que as pessoas atacam outras religiões? Então quer dizer que você não acredita tanto na tua religião, né? Sim. E eu vejo isso com ideologias também. Porque você tem tanto medo da outra pessoa falar. Não estamos falando de racismo, de coisas absurdas, mas deixa ela falar, cara. Foi bom o Olavo ter falado pra caramba, ter colocado. Não é? Não, eu não sei, porque no caso. É claro que você tem um sistema nosso, né, democrático, que permite que essas ideias sejam veiculadas. Mas um limite existe. Um limite existe e tem um limite que. Mas você acha que essas pessoas não têm que ter voz em nenhum lugar? Não é legal que elas falem pra gente falar, olha só o que a pessoa tá falando? Porque senão você não consegue nem encontrar... Depende muito, né? Depende muito das circunstâncias. Porque quando a gente retorna, por exemplo, a história do nazismo, a gente percebe, por exemplo, como havia esse espaço de livre circulação de ideias e como as ideias ruins prosperaram. E causaram impactos tremendos. Então, assim... Mas é uma chamada para ação, né? É uma coisa muito clara. Nós somos... Sabe, esse discurso, a gente não tá discutindo isso. Eu tô discutindo... Cara, eu acho que você tá errado por causa disso, não sei o quê, tal. Sabe? De ideias mesmo. Quando a gente fala do Olavo, é uma figura complicada. O Olavo tem um exemplo talvez errado, mas vamos falar... Porque ele é alguém que falava, olha, a disputa não é de ideias, a disputa é de um grupo contra o outro e você tem que encontrar um podre do cara e expor o podre do cara e destruir o seu inimigo. Então, assim, é um discurso de destruição, não é um discurso apenas de troca de ideias. Quando há esse espaço de troca de ideias, é claro que a gente não pode vetar. Por exemplo, o Jordan Peterson, eu não acho que é um cara que tem que ser calado. Não. Você entendeu? Nesse ponto eu concordo, tanto que os debates dele são muito bons. São muito bons. Os debates dele, ele é alguém capaz, inclusive, de reconhecer que tá errado. Teve um debate que ele fez com o Sam Harris, se não me engano, que foi muito legal o debate, porque ele, no final, de fato, eu acho que nesse ponto aqui você tem razão. Isso é muito difícil ser feito. Que alguém reconheça que tá errado é muito difícil. E ele é muito cordial, um cara muito sensato, né? Só que daí, no caso dele, ele acabou sendo colado junto com a extrema-direita. Então, assim, o fato de ele se opor a certos grupos de esquerda no Canadá fez com que ele fosse jogado pro outro lado e ele acabou meio que encampando também isso. Esse é o perigo, né, cara? Porque é muito de jogar o outro pro outro lado também, né? Não só de um pessoal acampar, mas do outro empurrar. Porque isso que eu te falo. Quando a esquerda começa a taxar qualquer pessoa que pensa um pouquinho diferente de fascista, ela não tá chegando para você e falar, cara,
Olha, veja bem, eu concordo com isso daqui que você falou, mas isso daqui que você tá falando é um absurdo. Ela tá empurrando esse cara pro outro lado que vai acolher essa pessoa. Eu acho que o risco disso foi de fato quando surgiram os fascistas realmente que a gente não reconheceu. Porque todo mundo era fascista, né? Tipo, o PSDB era fascista. Exato. E daí quando surgiu, todo mundo é fascista. quando surgiu de fato fascista, você já não desperta mais o alerta. É o que eu vejo hoje na internet. Como todo mundo tá sendo chamado de fascista, cara, eu já nem sei mais quem é fascista ou quem não é, porque todo mundo é fascista. Ou o pessoal da direita chama qualquer pessoa que não se alinhe com ele de comunista. de comunista ou de nova esquerda, né?